Quero voltar a um tema sobre o qual tenho procurado lançar luz, um tema urgente e necessário. A razão para a escolha desse assunto, infelizmente, não são boas notícias, mas sim os vários estudos divulgados recentemente que dão conta da atual dimensão da desigualdade social no Brasil. São de pesquisadores e instituições com reconhecido trabalho no campo da economia, como da Fundação Getúlio Vargas, no estudo intitulado Escalada da Desigualdade. Segundo a FGV, na comparação mensal, a desigualdade social tem alta ininterrupta no Brasil desde o segundo semestre de 2015, deputado Glauber. Nem mesmo em 1989, o nosso maior pico histórico de desigualdade, houve um movimento de concentração de renda por tantos períodos consecutivos. No último trimestre de 2014, foi o período em que a concentração de renda alcançou seu mínimo histórico do país, e daí em diante há um crescimento contínuo. De lá para cá, foram 17 trimestres consecutivos de aprofundamento do abismo socioeconômico do nosso país. O período mais longo de toda a nossa história de alta na concentração de renda dos brasileiros já contabilizado. E foi a população mais pobre quem teve a maior perda da renda domiciliar, fruto do trabalho. O principal motivo para esses resultados, de acordo com a FGV, é o desemprego no país, resultado da crise econômica que corrói desde 2015 o poder de compra das famílias. Os dados mostram que a taxa de desemprego no país, que em 2014 era de cerca de 6,5%, chegou a 12% no segundo semestre de 2019. 5 milhões de pobres passaram a ser muito pobres no ano de 2019. 5 milhões de pobres passaram a ser muito pobres. A democracia e a desigualdade têm uma relação direta no nosso país. Importante tese de doutorado, premiada com 2 prêmios Jabutis, de autoria do doutorando e economista Pedro Ferreira de Souza, pesquisador do IPEA, que detalha a concentração de renda no Brasil de 1926 a 2013, o maior apanhado histórico da concentração de renda no nosso país, e foi convertida num livro chamado Uma História de Desigualdade. Nesse livro, nessa obra, o economista Pedro Ferreira de Souza estabelece uma relação direta entre desigualdade, democracia e ditadura na distribuição de riquezas. O estudo revela que o período que houve maior queda de desigualdade social no nosso país foi o período compreendido entre 1945 e 1964. E por uma coincidência do destino, o período de maior alta da desigualdade no país, foi o período do Estado Novo e o período de 1964 a 1985, demonstrando a relação direta entre aprofundamento da democracia e diminuição da desigualdade, e a contrário senso, entre restrições ao sistema democrático e aprofundamento cada vez mais das desigualdades sociais. Tanto no Estado Novo como no regime militar, Souza afirma que a democracia reduz as desigualdades porque dá voz aos pobres, porque coloca as desigualdades às claras, abrindo as cortinas que o autoritarismo impõe, assim como considera que as ditaduras tenham levado a um crescimento de desigualdade, já que reprimiram movimentos sociais, o que reforça a tese de que as democracias e as instituições estáveis são saudáveis para a economia. A pesquisa indica ainda que programas de distribuição de renda não são suficientes para a redução expressiva das desigualdades, apenas aproximam as classes baixas da classe média. Com dados históricos da taxação da renda no Brasil, Souza conta que aí está a razão da evolução da renda dos mais ricos, com atenção especial a 1% mais rico. Um problema que o Brasil precisa enfrentar na reforma tributária.
aprofunda a regressividade do nosso sistema tributário brasileiro, que penaliza os mais pobres e cobra menos dos mais ricos, é a justificativa para o crescimento da desigualdade no nosso país. Daí a importância de nós, nessa casa, priorizarmos a agenda social da Câmara. Na visão de alguns deputados, eu me incluo nesse, o ajuste fiscal deve ter sentido. As reformas econômicas que vão exigir sacrifícios à população brasileira precisam estar acompanhadas de contrapartidas sociais. É preciso que o Parlamento dê demonstração de sensibilidade social, que se traduzam em ações que justificam tantos cortes e minimizem as desigualdades sociais no país. Recentemente, o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, lançou a Agenda Legislativa pelo Desenvolvimento Social, elaborada num trabalho conjunto pela deputada Tabata, deputado Rigoni e deputado João Campos. O objetivo é propor uma série de ações voltadas ao combate à pobreza e à redução das desigualdades. São 5 eixos principais da agenda social: garantia de renda, inclusão produtiva, rede de proteção ao trabalhador, incentivo à governança responsável com uma lei de responsabilidade social e promoção ao acesso à água e ao saneamento. O Estado brasileiro, nos últimos 30 anos, criou um dos países que mais concentram renda na mão de poucos. Por isso, a ideia de que os que possuem mais renda possam dar maior contribuição para a redução das desigualdades está entre as proposições desse pacote. Também a inclusão do Bolsa Família na Constituição Federal e um projeto de lei para criar um benefício específico voltado para a primeira infância, com foco nos primeiros 5 anos de vida, fase decisiva para o desenvolvimento cerebral. Esse incentivo deve beneficiar mais de 3 milhões de crianças. Para equilibrar a falta de ações sociais no pacote Mais Brasil do Ministério da Economia, a Câmara vai se dedicar às temáticas sociais. Como disse num artigo, é preciso reduzir com urgência uma Uganda que existe aqui no Brasil. Na definição do economista Pedro Neri, que ao limitar os 20% mais pobres no Brasil, detectou que significam a mesma população e a mesma renda per capita de Uganda. Uganda que tem 1/3 da renda per capita de Bangladesh e metade da renda per capita de Congo, e, portanto, nós temos dentro do Brasil um dos países mais pobres do mundo e precisamos enfrentar essa mazela que existe entre nós. Nós, homens públicos, precisamos de uma ação corajosa e efetiva, porque país sem justiça social é um país que lega às gerações de brasileiros um presente sem direitos e um futuro sombrio e incerto. Insisto no tema, para que o país se sensibilize sobre o sofrimento de uma parcela da sociedade que não tem voz, que não faz meme na internet, que não polemiza na internet, que não xinga políticos. Esses brasileiros estão fora da guerra dos extremistas. Os brasileiros que mais precisam desta casa hoje. Os brasileiros desempregados, desalentados, vivendo sob condições de miséria. As crianças sem nenhuma renda para si e para as suas famílias. Ou nós estabelecemos a pauta do combate às desigualdades sociais como centro do debate político, ou o debate seguirá sequestrado pelos extremismos de temas que efetivamente não mudam a vida das pessoas.